Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de áreas de figuras planas, hoje vamos estudar triângulos, né? Então vamos aprender a calcular a área de triângulos de diversas formas. Então o primeiro caso aqui é quando eu tenho um triângulo qualquer, onde eu conheço a base e onde eu conheço a altura. Lembrando que a base e a altura, ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus. Então quando você tem essas informações, basta você fazer base vezes altura dividido por 2. Então, para calcular a área de qualquer triângulo onde você tem a informação da base e a altura, basta multiplicar a base e a altura e dividir por 2. Agora tem algumas outras expressões também, que vai depender do tipo de triângulo que você vai ter. Então, a primeira expressão aqui é quando você tem informação de um ângulo, né, vou chamar aqui de alfa, e os lados adjacentes a esse ângulo, que eu vou chamar aqui de C e aqui eu vou chamar de A. Então, para calcular a área, nesse caso, o que você faz então? Você pega o produto dos lados, A adjacente a esse ângulo, né, vizinho a esse ângulo, então A vezes C, vezes o seno desse ângulo que a gente está estudando, dividido por 2. Se o ângulo tiver de K, né, vou chamar aqui de B, se o ângulo tiver de K, então basta eu fazer A vezes B, vezes o seno desse ângulo, que vai estar assinalado aqui, e dividir por 2. Se o ângulo tiver nesse aqui, então basta fazer B vezes C, vezes o seno desse ângulo aqui, dividido por 2. Nessa fórmula, ela vale para qualquer um dos ângulos aqui do triângulo. A outra fórmula que a gente tem aqui, que é conhecida aqui como a fórmula de Heron. Então, na fórmula de Heron, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o P. O que é o P? O P é o semiperímetro. O semiperímetro é você somar os lados, então A mais B mais C, e dividir por 2, então você calcula o semiperímetro, e depois você joga na fórmula da área do Heron. Então, a área do triângulo vai ser, então, raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Então, essa aqui é a fórmula de Heron. Então, P menos B vezes P menos C. Onde esse A, B e C, pessoal, são os lados do triângulo. Você que vai escolher. E o P é o semiperímetro, que é a soma dos lados dividido por 2. Ok? Bom, quando você tem um triângulo retângulo e quer calcular a área dele, o que você faz? Você vai pegar cateto vezes cateto e dividir por 2. No caso aqui, os meus catetos é A e B. Então, vai ser A vezes B dividido por 2. Então, cateto vezes cateto dividido por 2. E quando o triângulo for equilátero, né, que é o triângulo que tem todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos internos também são iguais, para calcular a área dele, você aplica aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, essas fórmulas aqui, né, que foi passada aqui agora, você consegue resolver qualquer área de qualquer triângulo com as informações que você precisa ter para responder eles, né? Então, cada formação que você tem aqui, você vai utilizar uma dessas fórmulas aqui. Bom, então, agora a gente vai responder aqui alguns exemplos. Indo para o próximo aqui agora, eu tenho aqui esse exemplo aqui, ó. Ele fala assim, ó. Então, deixa eu só abrir aqui de novo, que deu problema. Aula 2. Então, tá aqui, pronto, agora ficou bom. Calcule a área do triângulo ABC, onde os vértices são A, B e C, né? Aí eu já desenhei aqui o plano cartesiano, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é representar esse cara aqui no plano cartesiano. Então, sempre você tem que lembrar que o primeiro valor aqui é x, né, que é chamado abscissa, e o segundo valor é o y, que é chamado ordenado. Então, vou marcar aqui o ponto 2 e 2. Então, eu vou passar um pontilhado aqui até chegar na altura do 2. Então, passando o pontilhado aqui. Aí eu ligo aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto A. O próximo ponto é o ponto B, 10 e 2. Então, vai estar mais ou menos aqui, né? Então, esse aqui vai ser o ponto B. Então, esse é o ponto B. Então, tá aqui. Então, o ponto B. Certo?
Esse ponto aqui agora, o próximo vai ser o 4, 6. Então, 4 de x e 6 de y. Então, ele vai estar aqui em cima. Então, com isso aqui, ó, eu já tenho o meu triângulo, né? Então, esse aqui é o ponto C, na verdade. Eu coloquei ponto B, mas é ponto C. Então, eu vou ligar o triângulo. Então, eu vou ligar aqui do A no C, o A até no B, e depois eu vou ligar o B até no C. Então, está aqui o meu triângulo. Bom, então, o que acontece? Tem como eu determinar aqui, ó, a altura desse triângulo, né? O que é a altura? A altura é que vai sair desse vértice aqui e vai até esse, formando um ângulo de 90. E essa altura aqui nada mais é do que a diferença de 6 para 2. Então, quer dizer que a altura vai ser 6 menos 2, que vai dar 4. E a base, como ela é perpendicular aqui, né, a base forma um ângulo de 90 graus com a altura, ela vai ser a diferença entre 10 e 2. Então, eu vou chamar de B a base. Então, vai ser 10 menos 2, que vai dar 8. Bom, então aqui eu já tenho as informações de base e altura, então eu vou aplicar a área, vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então vamos ter aqui que a base é 8, vezes a altura que é 4, dividido por 2. 8 vezes 4 dá 32, 32 dividido por 2 dá 16. Como ele não me deu a unidade aqui, né, se é centímetro, metro, então eu vou colocar assim, ó, unidade de área. Eu não sei qual que é a unidade que apareceu aqui. Então a gente coloca assim, UA, unidade de área, ok? Então esse UA, ele representa para nós a unidade, então vamos escrever aqui, unidade de área. Então tá aqui, então esse aqui é a unidade de área. Bom, o próximo exemplo, ele pede para calcular a área desse triângulo. Então, o que a gente sabe desse triângulo aqui? Ó? Eu tenho informação de um ângulo e eu tenho informação dos lados adjacentes a esse ângulo. Então, eu vou usar aquela formulazinha que envolve o seno, que é a área vai ser igual a vezes B, que é os lados adjacentes ao ângulo que eu estou estudando, vezes o seno do ângulo, então, seno do ângulo de alfa, dividido por 2. Então, o A e o B são os lados. Você vai escolher aí. Então, tanto faz aí. Então, eu vou chamar aqui, ó. O A vai ser 6, o B vai ser 10, vezes o seno de 60 graus, então, seno de 60, dividido por 2. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter que a área vai ficar igual. 6 vezes 10 dá 60, vezes seno de 30, de acordo com a tabelinha lá dos ângulos fundamentais, é raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Olha, eu posso simplificar esse 2 com esse 60, então 60 dividido por 2 vai ficar 30, raiz de 3 dividido por 2, e 30 raiz de 3 dividido por 2 vai dar 15 raiz de 3. Aí agora, como eu tenho a unidade aqui, eu posso escrever centímetros ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a área do triângulo, quando a gente conhece dois lados e o ângulo entre eles, né? Então, essa aqui é a nossa forma. Bom, dando continuidade aqui agora, mais um exemplo aqui. Vamos para o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo, ele fala assim, calcule a área de um triângulo equilátero de lado 4. Então, eu vou ter um triângulo onde todos os seus lados medem 4. Aí, como ele falou que é um triângulo equilátero, então a fórmula é a área igual a L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, vamos ter aqui, ó, que 4 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Só que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 raiz de 3 dividido por 4. E 16 dividido por 4 vai dar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a área do triângulo equilátero, onde o seu lado é 4. E o último exemplo aqui,
é quando eu tenho informações dos lados, não tem informação dos ângulos e também não tem como eu determinar a altura desse cara aqui, desse triângulo retângulo, desse triângulo aqui, né? Triângulo escaleno, melhor dizendo. É um triângulo qualquer aqui, triângulo escaleno. Então, quando acontece esse fato aqui, pessoal, que você tem informação de todos os lados, não tem como calcular a altura e você não tem informação dos ângulos, aí você vai utilizar a fórmula de Heron. Então, o que a fórmula de Heron fala? Primeira coisa, você vai calcular o P. O que é o P? O P é o semiperímetro. Então, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então, vai ficar 5 mais 7 mais 8. Então, 5 mais 7 mais 8, dividido por 2. 5 mais 7 dá 12, 12 mais 8 dá 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, quer dizer que meu semiperímetro, que é a metade do perímetro, vai ser 10 centímetros. E agora eu vou aplicar a fórmula de Heron, que é a área igual a raiz quadrada de P vezes P menos A. Então, P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Então, essa aqui é a formulazinha de Heron. Então, P menos C. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, tudo isso dentro da raiz. Bom, então, substituindo agora os valores, eu tenho todos agora. Então, a área vai ficar igual a raiz de P, que é 10, vezes 10 menos o A, que eu chamei de 5, vezes 10 menos o B, que eu chamei de 7, vezes 10 menos o C, que eu chamei de 8. Então, 10 menos 8. Então, para resolver essa conta aqui, a primeira coisa eu tenho que eliminar esses parênteses. Então, a área vai ficar igual a 10. 10 menos 5 é 5. 10 menos 7 é 3. 10 menos 8 é 2. Então, 10 vezes 5 dá 50. 50 vezes 3 dá 150. 150 vezes 2 dá 300. Então, ficou raiz quadrada de 300. Só que 300 não tem raiz exata. Então, quando não tem raiz exata, o que a gente tem que fazer? Tem que fatorar aqui, ó. Então, por 2 dá 150. Por 2 vai dar 75. Por 3 vai dar 25. Por 5 agora dá 5. E por 5 dá 1. Então, como eu estou calculando a raiz quadrada, eu vou agrupar essa fatoração aqui de 2 em 2, os elementos repetidos. Então, esses 2 aqui vira 1, 2 fora da raiz. E esses 2, 5 aqui, ele vai virar 1, 5 fora da raiz. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. 10. E dentro da raiz vai ficar o 3, que não formou par com ninguém. Então, ele fica aqui dentro. Então, 10 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Então, aí a gente resolveu um exemplo de cada, aplicando as possíveis áreas de triângulo que pode acontecer, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Até mais.